uma Constituição com os valores constitucionais na aprovação dos seus institutos, né? A gente vai verificar que o espírito do novo Código de Processo Civil, e a gente precisa ter consciência disso, se refere a uma tentativa de adequar o sistema processual a algumas garantias processuais, a alguns valores constitucionais, né? Então, a minha ideia é fazer esse link. E óbvio, e aqui eu já deixo de antemão, uma limitação cognitiva que eu tenho, uma limitação realmente de tempo. Quando ele me convidou, eu tive pouquíssimo tempo para preparar essa exposição, foi algo realmente de última hora. Mas também de conhecimento a respeito da teoria do novo Código de Processo Civil, enfim, das normas do novo Código de Processo Civil. Eu acompanho, obviamente, por interesse profissional, a aprovação desse código desde a sua origem, desde antes de ser projeto de lei, desde a época que era anteprojeto de lei no STJ, né, comandado pelo ministro Fux, até então ministro do STJ, e nunca deixei de assistir palestras, de participar de eventos, de acompanhar essa evolução. Imaginava eu que ia demorar um pouco mais para ser aprovado, mas de qualquer modo, desde 2006, 2007 que se fala nesse novo Código de Processo Civil. Em 2010 ele foi enviado ao Senado, né, e essa tramitação em 4 anos foi aprovado já pelo Congresso Nacional e sancionado, né, com um vacaço de 1 ano para entrar em vigor no próximo ano. Alguns falam de tentativa de mudança de prazo, né, para que ele demore um pouco mais para entrar em vigor. De qualquer modo, eu tenho acompanhado essa evolução, e esse acompanhamento demonstrou uma coisa muito clara. Houve muita mudança desde a origem até os dias de hoje, desde o resultado final que foi aprovado. Eu digo isso, né, porque me pareceu que ao longo desse processo de aprovação, né, de discussão, de debate do novo Código de Processo Civil, houve algumas desconfigurações originais, né? O que é que houve? Houve uma luta corporativa muito grande, uma luta política muito grande, que desconfigurou o propósito original do Código. Se a gente pegar a primeira versão do anteprojeto, né, o que é que estava por trás dessa primeira versão? Basicamente uma valorização, uma preocupação com a celeridade processual, uma preocupação com o resultado prático e efetividade do processo. E, para isso, o foco central foi uma valorização do juiz de primeira instância. A preocupação era, por exemplo, reconhecer a aplicabilidade imediata das decisões judiciais, diminuir a quantidade de recursos, né, em relação às decisões de primeira instância, prever, por exemplo, o recebimento da sentença, da apelação, como regra, apenas no efeito devolutivo, né, permitindo... E isso foi mudando ao longo do tempo. Mudou-se... Houve uma redução de prestígio ou valorização do juiz de primeira instância nesse processo. Houve um aumento de importância do sistema de precedentes, especialmente para os tribunais intermediários, né? Porque o sistema de precedentes ele já é valorizado por força da Constituição. A Constituição criou súmula vinculante, sistema de controle concentrado de constitucionalidade, que valorizam o Supremo Tribunal Federal e, de algum modo, também os tribunais superiores. Mas o Código ele vem para valorizar também os tribunais intermediários, tribunais regionais federais e tribunais de justiça, pelo esse sistema de precedentes. A gente vai fazer alguns comentários sobre isso daqui a pouco. E... uma mudança também perceptível foi um aumento muito grande do poder, do lobby, dos advogados nesse processo de aprovação do novo Código de Processo Civil, e isso se dá em alguns aspectos. Nos aspectos honorários fica muito claro isso, nos aspectos dos poderes de negociação processual, é uma grande novidade desse código, que não existia na nossa tradição até então. Não existe na nossa tradição. Então, o que a gente percebe é isso. No processo de aprovação do Código, ele foi desconfigurado do seu propósito original, né, para bem ou para mal, faz parte do jogo democrático, dos debates políticos, de modo que hoje a gente pode dizer que ele se caracteriza essencialmente em termos de quem saiu ganhando, foram os tribunais, né, de intermediários, e os advogados. Basicamente, essa foi a percepção que eu tive na primeira. Tem como botar o slide aí, só para a gente facilitar? Então, tendo
esse contexto, essas minhas limitações, como não estudioso do novo código, mas acompanhante desse novo código, eu vou tentar fazer esse link com o que eu sei, com o que me parece que eu tenho um domínio maior e poderia ajudar, que é a Constituição, direito constitucional, garantias processuais, valores constitucionais, e tentar ver como isso foi incorporado no novo Código de Processo Civil, como esses valores foram incorporados no novo Código de Processo Civil. E óbvio que, em se tratando de um módulo introdutório, sei que alguns institutos aqui que a gente vai comentar, talvez vocês não tenham conhecimento, e essa é uma oportunidade que a gente tem também de debater. Esse link, ou essa relação entre o direito constitucional e o direito processual civil, ele é fundamental, obviamente, por um processo de valorização da Constituição que a gente viveu nos últimos 15, 20 anos. E eu creio que aqui ninguém discute isso, ninguém mais questiona a importância da compreensão constitucional para a interpretação de qualquer norma jurídica, de qualquer diploma legal, de qualquer lei. A gente, cotidianamente, na nossa atividade, estamos fazendo esse processo de filtragem constitucional, estamos fazendo uma interpretação das leis conforme a Constituição. Isso faz parte, hoje em dia, da nossa mentalidade, do nosso raciocínio jurídico. Então é óbvio que a gente precisa também, não pode perder de vista, que o novo Código de Processo Civil também tem que ser interpretado com esse mesmo espírito constitucional. E eu trago aqui algumas ideias bem conhecidas de vocês, de como é que essa valorização da Constituição, dessa ascensão do constitucionalismo que ocorreu nos últimos 20, 15 anos, vai influenciar a interpretação do novo Código. E de vários modos. A Constituição hoje é reconhecida como um parâmetro hermenêutico. Todas as normas precisam se amoldar à Constituição. Então, nós vamos interpretar, eu vou citar algumas passagens, por exemplo, já adiantando aqui essa ideia, tem uma passagem muito interessante na parte dos honorários, que faz uma distinção entre o regramento quando a fazenda pública é sucumbente, e o regramento quando não é fazenda pública sucumbente. Há uma distinção. E se a gente quiser fazer uma interpretação conforme a Constituição, me parece bastante óbvio, é preciso buscar uma preocupação com a igualdade, com a isonomia. Então me parece que é possível você interpretar o novo Código no sentido de que quando a Fazenda Nacional, a Fazenda Pública, for vencedora, as regras de sucumbência para o particular também têm que ser as mesmas, que se aplicam a ela se ela fosse sucumbente. Essa é uma questão interessante que o novo Código não trata de modo explícito, mas se a gente fizer uma leitura do novo Código à luz da Constituição, a gente vai exigir um tratamento isonômico. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Uma filtragem constitucional. Hoje, a gente sabe, pela eficácia irradiante que as normas constitucionais possuem, toda norma precisa passar por esse filtro constitucional e a gente só usa o que for constitucional. A gente só aproveita da norma aquilo que é compatível com a Constituição. Eu confesso que ainda não tive a oportunidade de ler todo o Código para saber se existe alguma norma inconstitucional, explícita, patente, mas é provável que algumas normas do novo Código passem por esse filtro e algumas sejam excluídas por inconstitucionalidade, justamente porque a Constituição funciona como limite ao legislador. Interpretação conforme a Constituição, a gente vai a toda hora estar preocupado com isso na leitura do novo Código. É fundamental que a gente interprete o novo Código tendo como base o espírito constitucional que inclusive adota uma série de regramentos que o Código abraçou, que o Código aproveitou: contraditório, ampla defesa, fundamentação, que é um aspecto que vocês já devem ter ouvido falar que vai dar muito o que falar. E máxima efetividade, e especificamente quando se tratam de direitos fundamentais, uma preocupação em dar uma máxima efetividade às normas constitucionais, e isso também passa por uma leitura amigável do novo Código, tendo como parâmetro esses valores constitucionais. Então o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é olhar o novo Código de Processo Civil com esse enfoque, com enfoque constitucional, com enfoque de tentar extrair dele a melhor interpretação à luz dos valores constitucionais, dos direitos fundamentais, da Constituição como um todo. Essa é a nossa preocupação, e óbvio, aqui não tem nenhuma dúvida, ou é preciso me alongar quanto a isso. Aqui é mais uma introdução do direito constitucional, do pensamento jurídico contemporâneo, que eu creio que poucos hão de questionar a importância disso
para a solução e compreensão do direito atual. Precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer esse link com a Constituição. Pois bem, tendo como base isso, vamos tentar compreender o novo Código de Processo Civil, né? De cara, assim, antes de passar para o espírito do novo Código de Processo Civil, eu trago aqui algo que é óbvio, algo que não precisaria estar expresso, explícito, mas o novo Código de Processo Civil, ele faz um link já no seu artigo 1º com a Constituição Federal, né? Ele estabelece que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse Código. Aqui, basicamente, o Código ele explicitou um pensamento que é bastante, hoje em dia, óbvio no direito brasileiro, que é a necessidade de você sempre fazer a leitura constitucional do direito, né, das leis, das normas infraconstitucionais de um modo geral. E o Código ele estabelece isso já no artigo 1º, ou seja, o Código deve ser lido e interpretado conforme os valores constitucionais, conforme a Constituição. E a própria Constituição também incorpora uma série de regras processuais, de princípios processuais, como o princípio do devido processo legal, né, no artigo 5º, bem conhecido, também não preciso me alongar quanto a isso. Pois bem, vamos analisar dentro dessa visão o propósito do novo Código de Processo Civil, para que ele veio, por que ele foi aprovado. Inclusive, houve um debate muito grande no início sobre a necessidade de um novo Código de Processo Civil. Né? O debate ele girava em torno da seguinte questão. Ora, nós temos um código realmente anacrônico, que era o de 1973, né? Um código que não atendia, né? Não, era pré-constitucional, não estava ainda compatível com alguns valores da nossa Constituição de 88. Era um código que gerava uma ritualização, uma burocratização, um formalismo muito grande. A gente vai ver algumas mudanças que houve para tentar simplificar o processo por conta disso. Mas que passou, desde 95, por uma série de reformas visando dar mais efetividade, visando dar mais dinamismo, a exemplo da criação da antecipação de tutela, a exemplo, recentemente, da simplificação ou mudança no processo de execução. Enfim, nós já tínhamos um código, ainda que remendado, ainda que reformado, que estava em processo de evolução para melhora, né, para tentar compatibilizar com esse espírito de efetividade que todos esperam do processo judicial. Então, para que um novo código? Optou-se, dentro de uma opção política, uma conveniência política, por fazer uma mudança radical, né? Uma mudança que envolve alguns aspectos menores, algumas maquiagens processuais para tentar tornar o processo mais limpo, mais bonitinho, mais sofisticado, mais coerente, mais racional. Mas também houve algumas mudanças profundas. Algumas mudanças profundas no que se refere a alguns pontos que eu vou elencar aqui nessa parte também introdutória. E aqui eu trago aqui alguns aspectos positivos na minha ótica, né, na minha visão, que o Código de Processo Civil, esse novo Código de Processo Civil tentou trazer, e que me parece que vão num bom caminho, né? Tem alguns problemas? Tem. Eu vou citar, antes de passar para os pontos positivos, eu citaria algumas questões que me parecem que o novo código ele não trata bem. Ele não trata bem do processo eletrônico, por exemplo. O novo Código de Processo Civil ele foi criado todo com a mentalidade do processo tradicional que a gente conhece. Então, ele tem poucos regramentos que ajudam a solução dos problemas envolvendo o processo eletrônico, que para a gente é uma realidade. Então, boa parte dos institutos que ele criou não tem muita serventia em se tratando de processo eletrônico. Ele não trouxe nenhuma mudança substancial, a não ser no que se refere ao segundo grau. Ele não prevê, por exemplo, um instituto que para mim é fantástico, né? E eu não vejo incompatibilidade em você aproveitar, mas adaptando. Ele não prevê audiências públicas em primeira instância, em processos coletivos, por exemplo. Algo que o Supremo já tem feito nos processos de controle concentrado com muito êxito,
né? Até onde eu sei, não houve um regramento da realização de audiência pública em primeira instância. Ele prevê a figura do amicus curiae, de outros órgãos, mas uma audiência pública em processo de ação civil pública, ambiental, indígena, por exemplo, é bastante útil. Eu já tive algumas experiências aqui, fiz algumas audiências semelhantes a públicas, aqui, inclusive nesse auditório, com muito sucesso, com muito êxito. E isso poderia ter sido incorporado no novo Código de Processo Civil, essa experiência que o Supremo inaugurou de realização de audiência pública, trazer para dentro do processo judicial de primeira instância, por exemplo. O novo Código ele prevê a audiência pública, mas até onde eu sei ele só prevê essa audiência pública na uniformização de jurisprudência, na parte dos precedentes. Não tenho certeza, precisaria ler, saber se, pelo menos na parte em que eu encontrei sobre a audiência pública, era na parte de recurso, na parte de uniformização. Então tem esses pontos negativos. Por exemplo, outro ponto negativo, ainda continua com alguns privilégios processuais da Fazenda Pública, que poderia ter sido acabado. Um problema, a meu ver, que seria facilmente uma consulta com juízes, com servidores da Justiça Federal resolveria o problema. Ao invés de criar um procedimento dos juizados especiais à parte, separado, o que se devia fazer era ampliar e incorporar a ideia do juizado para dentro do processo civil ordinário. Eu acho que um erro, perdeu-se a oportunidade de universalizar os juizados, o procedimento dos juizados. Se poderia prever uma situação de regra seu procedimento dos juizados, independentemente do valor da causa, ou seja, as varas cíveis funcionariam como juizados acima de 60 salários mínimos, e se criariam procedimentos específicos para causas mais complexas, ação civil pública, ação popular, mandado de segurança, continuariam os procedimentos especiais não desapareceriam, mas para as ações de um modo geral, deveria, essa é a minha visão, ser utilizado um sistema de sucesso, um sistema que funciona perfeitamente bem, que é o sistema dos juizados especiais, que continua. Inclusive é curioso, recentemente, semana passada, tivemos o FONAGEF. Ocorreu o FONAGEF, que é um fórum dos juízes federais que debate questões previdenciárias, mas, curiosamente, boa parte dos enunciados aprovados nesse último FONAGEF, não sei se ainda foram publicadas para o público em geral, mas na lista dos juízes já saiu, boa parte discutindo o novo Código de Processo Civil, e quase todas para dizer não se aplica aos juizados especiais, não se aplica aos juizados especiais. Ou seja, o que é que a gente extrai disso daí? Que para os juízes, o modelo dos juizados é mais avançado, é melhor, garante mais a efetividade do processo do que o modelo do novo Código de Processo Civil. Então, boa parte dos enunciados dizendo, olha, essas filigranas, algumas questões que o novo Código de Processo Civil traz, não se aplica ao sistema de juizados. Acredito que no sistema trabalhista vai acontecer isso também. Eu conversei com alguns juízes trabalhistas, eles mostraram algum ceticismo em relação, por exemplo, ao sistema de desconsideração da personalidade jurídica, que hoje é super simplificado na Justiça do Trabalho, e que o novo Código de Processo Civil criou um procedimento todo mais complicado. Não é que seja negativamente ruim, mas ele traz alguns pressupostos para garantir um contraditório e ampla defesa no processo de desconsideração, que hoje não é praticado pelos juízes trabalhistas de modo geral. Então, tem também os aspectos negativos. Eu não destaquei os aspectos negativos, até porque o objetivo hoje da gente não é tentar falar mal do código, reclamar, dizer que ele não presta e por aí. Hoje o objetivo é tentar compreender e extrair o melhor dele. Pelo menos a minha preocupação hoje é tentar aproveitar o que o código tem de bom, tentando aproveitar o que ele tem de bom. E o que ele tem de bom tem muita coisa de bom. Primeiro, desde a origem, desde a concepção, a preocupação foi com a celeridade processual. Se a gente pegar os primeiros modelos de anteprojetos, os primeiros debates, os primeiros institutos que foram criados, o foco era efetividade e celeridade. Vamos acabar com a morosidade processual, vamos criar um sistema processual de resultados. E aí por isso que no começo se valorizou bastante o juiz de primeiro grau, dando muita força às suas decisões, às suas sentenças. E aí com o tempo é que isso foi se desconfigurando, e esse sistema de celeridade ele foi mitigado de algum modo por uma preocupação com a segurança jurídica e com a
limitação do arbítrio judicial, né? A gente percebe claramente uma mudança, não falo em evolução, mas uma mudança nessa concepção do novo código, né? Onde a figura do juiz era destacada, com muito poder, com um papel muito atuante, juiz de primeira instância, e isso foi se mitigando com o passar dos debates, ao ponto de a gente ter aquelas regras de fundamentação, né, que são verdadeiras desconfianças em relação à capacidade judiciária de dar respostas bem fundamentadas. Então, a gente vai ver também, eu creio que vai haver um módulo específico sobre isso, sobre sentença e fundamentação, não é o meu objetivo hoje tratar sobre isso, mas como a fundamentação também é um valor constitucional, eu vou trazer no final aqui o debate. Esse é um debate bem interessante, talvez, pelo menos do ponto de vista do gabinete do juiz, vai ser o que vai mais afetar, porque se criaram algumas regrinhas de boa argumentação, né, de técnicas de argumentação que vão dar bastante trabalho, né, para o gabinete, para a elaboração de decisões judiciais fundamentadas. Então, essa busca da celeridade, ela foi uma preocupação central. Um exemplo, né, eu trago aqui um instituto, a meu ver, fantástico, talvez uma das grandes revoluções do novo Código de Processo Civil. Tem pequenas revoluções no Código. Ele muda, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, o papel do advogado, né, cria uma série de possibilidades de negociação processual, que não existe hoje, ou seja, as partes acordando, negociando tempos processuais, locais processuais. Pode-se criar, por exemplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas por enquanto vamos falar de celeridade e efetividade. Por exemplo, um dos institutos que, a meu ver, causa uma grande revolução é a chamada tutela de evidência, algo que não existe hoje, né? Aliás, não existe hoje no formato que o Código trouxe. A tutela de evidência é uma tutela provisória, portanto, baseada numa cognição sumária. Regra geral, a gente conhece a antecipação tutela e cautelar pelo sistema atual, e regra geral se exige para essa tutela provisória o perigo da demora, né, o risco de uma demora processual acarretar a perda do direito e prejuízo para as partes. O Código atual, ele cria um modelo de tutela de evidência justamente para aumentar, nesse caso, os poderes do juiz de primeiro grau, ainda que por força de uma valorização dos precedentes, que permite a concessão da tutela antecipada, da nossa atual tutela antecipada, chamada a partir de agora de tutela de evidência, independentemente do perículo in mora, independentemente do risco da demora. Em caso, por exemplo, de matéria pacificada na jurisprudência repetitiva dos tribunais superiores, ou súmula vinculante, e no incidentes de resolução de demandas repetitivas no âmbito dos tribunais. Ou seja, se for uma tese jurídica pacificada, né, nesses termos, súmula vinculante, processos repetitivos nos tribunais superiores e incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais intermediários, se essa matéria estiver pacificada, o juiz poderá liminarmente conceder a tutela de evidência e, portanto, independentemente do perículo in mora. É algo, para mim, revolucionário. Para mim, essa é uma das grandes mudanças no Código, né? Curiosamente, ele fez isso, um dos principais objetivos se a gente pensar bem, aumenta a celeridade processual, mas isso também para valorizar os precedentes, que é um dos outros aspectos do novo Código de Processo Civil. Hoje, por exemplo, por essa sistemática, você não poderia fazer essa mesma tutela de evidência numa matéria em que está pacífica na primeira instância, né? Eu tenho um monte de modelos sobre aquelas gratificações de datas, eu tenho um monte de modelos sobre uma matéria, por exemplo, aquela questão dos professores substitutos que querem passar mais 2 anos, né? Já está pacificado aquilo ali na vara, mas eu não poderia adotar a tutela de evidência se não tiver pacificado nos tribunais, como disse, através de súmulas vinculantes ou processos repetitivos. Então, esse é um das grandes novidades, a meu ver, do novo CPC, e vai ter muito efeito prático aqui para o nosso dia a dia, né? Busca de simplicidade. Outra característica desse novo código, talvez a principal,
é Opa. Pronto, pode deixar aí, tá? Facilitar aqui para poder... Outra característica desse novo Código de Processo Civil é uma preocupação em simplificar, em desritualizar, em desburocratizar o nosso sistema processual, que hoje realmente é meio insano. Hoje, principalmente com o processo eletrônico, que facilitou bastante uma série de institutos, falar, por exemplo, em autuação em apartado de exceções de incompetência se torna um negócio louco, né, no processo eletrônico principalmente. Então o novo código ele vem... são algumas ideias bastante óbvias e simples, mas que realmente revolucionam. Os sistemas de exceções, hoje basicamente todas elas não são mais autuadas em apartado. Hoje em dia, a partir do novo código, exceção de competência, prescrição, qualquer exceção de modo geral vai ter impugnação ao valor da causa, impugnação da gratuidade da justiça, tudo isso vai ser feito na própria contestação, né, ou na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos. Então essa é uma característica nova, uma simplificação tremenda que vai dar ao sistema, evitando a autuação, a criação de penduricalhos processuais. A única exceção, e aí uma exceção que tem uma razão de ser, são as exceções de suspeição e impedimento. Né? Que ainda assim tem algumas regrinhas novas, a gente vai falar sobre isso também mais lá na frente, mas a exceção de exceções e impedimento continuam sendo autuadas em apartados, porque elas vão ser enviadas para o tribunal, porque o órgão julgador vai ser o órgão de segunda instância. Então nós temos essa simplificação, uma preocupação constante com a simplificação processual, e essa é um dos pontos positivos do Código. Outra grande revolução que o Código traz, agora essa é uma revolução que eu creio vai depender muito de uma mudança de cultura, o que para a gente é difícil, né? Não é fácil. O novo Código ele muda completamente uma filosofia do processo que até então era adversarial, em que a figura do juiz era uma figura de direção impositiva do processo. O que é que eu quero dizer com isso? As partes estão numa situação de disputa, como adversários, né, brigando, né, num debate, e o juiz atuava ali como uma espécie de juiz, de terceiro, que iria regulamentar o procedimento, queria impor, estabelecer quem era o perito, como é que vai ser quando é que é a audiência. Enfim, havia uma preponderância da direção judicial do processo. O juiz como o principal órgão de direção do processo. O novo código ele traz um sistema de cooperação, né, um sistema de cooperação tanto interinstitucional, entre os órgãos, entre justiças, né, como entre as partes e o juiz. É um sistema novo. É um sistema que permite, por exemplo, uma negociação de prazos pelas partes. Né? Se as partes quiserem, ela pode chegar para o juiz e, doutor, a gente convencionou que o prazo de apelação vai ser de 30 dias. Né? Nós convencionamos que nesse caso não vai ter apelação. Né? Elas podem chegar a esse tipo de negociação processual, obviamente consensuada, né? E o juiz tem que, a não ser que o juiz identifique uma situação de simulação, de fraude, ele tem o dever de acatar. Se não houver nenhum vício de vontade das partes, ele tem o dever de acatar essa negociação processual. Isso se dá em vários aspectos. Por exemplo, na designação de perito. Hoje a gente sabe que o perito é designado pelo juiz. O juiz estabelece quem vai ser o perito da causa, que o perito é de confiança do juiz. Né? Tem que ser alguém que o juiz confia e, portanto, eu indico o perito é esse, ele vai me auxiliar na solução da causa. Hoje, as partes podem chegar a um sistema em que diz, doutor, a gente quer esse perito. E o juiz tem que aceitar. O juiz não pode dizer que não aceita esse perito. Se não houver vício nessa escolha, as partes negociam prazo. Pode haver um sistema, eu já fiz isso. Curiosamente, eu nem conhecia esse Instituto do Novo Código de Processo Civil, mas teve uma audiência, o pessoal da terceira vara vai saber, em que eu marquei... O novo código ele traz uma possibilidade de você estabelecer uma audiência de organização processual, de gestão processual.
você faz uma audiência prévia com os advogados, com as partes, e estabelece, por exemplo, um calendário do processo. Né? E uma vez estipulado esse calendário, consensuado com as partes, não precisa mais de intimação. Você pode estabelecer uma audiência, olha, a perícia vai ser realizada no dia tal, vocês vão apresentar memoriais no dia tal, no dia tal a gente vai fazer uma audiência para ouvir a testemunha tal, no dia tal a gente vai fazer uma audiência para ouvir a testemunha tal. Estão todos de acordo com isso? Então, e outra coisa, a testemunha tal só vai poder falar sobre esse ponto, a testemunha tal vai poder falar sobre esse ponto. Né? E você faz uma audiência prévia para organizar o processo nesse sentido, e pronto, resolveu-se. A partir daí você não precisa mais de uma tramitação, já está tudo amarrado num calendário processual que foi estabelecido pelas partes. No processo da terceira vara, antes desse sistema, antes de ter sido aprovado, se bem que foi depois, foi agora no começo do ano, era uma audiência muito complicada, de uma ação civil pública ambiental, de um empreendimento muito grande, em que tinha muitas partes, eram mais de 30 volumes o processo, uma parte técnica muito difícil, tinha vários pontos controvertidos, licenciamento ambiental, área de terreno de marinha, duna, não é duna, enfim, era um processo super complicado. Se eu fosse fazer uma audiência tradicional, iam ser umas 50 testemunhas, cada um falando sobre um tema técnico e se repetindo, né? E eu fiz o seguinte, eu fiz uma audiência preliminar, né, comparecendo só as partes, e criei uma espécie de seminário, né? Olha, aqui nós vamos fazer a audiência em 3 dias, foram 3 dias de audiência. No primeiro dia, nós vamos falar sobre o licenciamento ambiental e sobre o empreendimento. Né? Para falar sobre o licenciamento ambiental, vai falar SEMASSE, IBAMA e município. Né? E mais, aqui eu negociei com as partes que as testemunhas poderiam se ouvir. Né? Hoje o nosso Código de Processo Civil não permite que as testemunhas assistam o depoimento umas das outras. Dentro de um sistema técnico de colher informações técnicas sobre aquele empreendimento, eu achei que era relevantíssimo que umas testemunhas ouvissem as outras. Primeiro, para não se repetir, para não haver repetição de conceito de duna é isso, a outra, o conceito de duna é isso. Não, vamos todas falar ao mesmo tempo, sobre o mesmo tópico, uma assistindo a outra, evitando repetição. E mais de uma testemunha podendo depor ao mesmo tempo. Foi outra coisa que eu acordei com as partes. Por exemplo, vai falar sobre o licenciamento ambiental, o IBAMA tem 3 testemunhas para falar sobre isso. As 3 testemunhas vão falar ao mesmo tempo. Né? Vamos se reunir aqui na mesa e cada um dividiu entre si o depoimento e falou sobre o papel do IBAMA no licenciamento ambiental daquele empreendimento. Tudo isso foi negociado na audiência preliminar. A grande vantagem é que não houve recurso durante a audiência. Né? Ou seja, nós negociamos, vai ser assim, as partes concordam, vai ser assim. Precluiu, não tem mais como recorrer. Né? Ou seja, você pode recorrer de uma novidade que aconteça, como aconteceu no meio da audiência, um dos órgãos quis apresentar uma nova testemunha, o réu simulou ali um interesse de não concordar, tal, mas aí a gente acabou conveniando, eu disse que eu ouvi como testemunha do juízo e acabou dando certo. Mas, ou seja, o novo CPC, ele regulamenta esse tipo de acordo processual para o bom andamento do processo. Isso é muito importante para processos complexos. É óbvio que para os nossos processos mais simples, revisão contratual, benefício previdenciário, não precisa disso. Né? Nós não precisamos de uma audiência para organizar o processo. Né? No entanto, numa ação ambiental muito complexa, aquelas ações indígenas, o próximo semestre eu vou encarar as ações civis públicas indígenas, tem um monte lá na terceira vara, eu vou tentar organizar isso, eu vou marcar uma audiência para organizar como é que a gente vai fazer a instrução do processo, para saber quem são os peritos, se vai ser necessário perícia, enfim, para mim essa é uma boa técnica que esse novo código regulamenta, traz, permite, né? Afora essas possibilidades de negociação entre as partes. Repito, nesse ponto vai ser fundamental uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade para que a gente acabe com aquela ideia de que o juiz manda no processo, o juiz não manda mais, né? E que as partes são adversárias. As partes não são mais adversárias. Pelo menos espera-se que os advogados possam chegar a determinados consensos processuais para evitar
recursos, para evitar os problemas que a gente vê quando as partes estão brigando e brigam por besteira, né? Buscas alternativas à adjudicação, né? A adjudicação é uma expressão, adjudication, né? Uma expressão americana, que aqui no Brasil a gente não tem uma boa tradução, mas que é o julgamento impositivo, né? Hoje o nosso sistema processual, ele é todo construído para a adjudicação. Ele é todo construído para que o juiz profira uma decisão e contra a vontade das partes e determine quem tem razão, quem não tem. Isso é o sistema de adjudicação, o sistema de decidir, de sentenciar autoritariamente, né, que é o sistema atual. Quase todas as sentenças que a gente faz no gabinete são sentenças adjudicatórias, sentenças em que o juiz estabelece quem tem direito, quem não tem, a outra parte tem que aceitar. O novo CPC, ele mitiga esse sistema de adjudicação porque ele cria sistemas alternativos. Não é que cria, mas ele estimula sistemas alternativos. Conciliação, mediação, arbitragem, né, são alguns mecanismos que o novo CPC traz, né, de um modo bastante intenso, né, bastante intenso. No que se refere à conciliação, vai ter também um módulo sobre isso, provavelmente o D'Artagnan vai falar sobre isso. Nós temos aqui, de fato, algumas pequenas revoluções substanciais, né? Uma delas, a mais relevante, é a criação da audiência preliminar à citação para fins de conciliação, né? O primeiro ato processual não é mais cite-se, né? O primeiro ato processual agora, se a petição estiver de acordo com a ser recebida, designe-se audiência de conciliação. E aí o sistema vai para um setor, para as nossas, para o nosso, para a gente não ficar muito chateado com relação a isso, porque a gente sabe que nos processos de direito público são pouquíssimos os processos que tem possibilidade de conciliação, mas para isso é criado um setor aqui na Justiça Federal, está sendo criado, que é um setor de conciliação. Então, na verdade, essa audiência não vai ser realizada na secretaria, né? Vai ser realizada na vara, vai ser realizada no setor da administração. Então, o processo vai para esse setor, não se conseguiu a citação, a conciliação, volta o processo para a vara, né? E aí continua. É possível que essa fase seja dispensada, mas as partes, as duas, têm que dizer que não querem, né? Se uma disser que quer, a outra disser que não quer, tem, né? Mas se o autor diz, olha, eu não quero conciliar, e o réu diz, eu também não quero conciliar, aí não tem conciliação, né? Mas, sim, podem fazer perguntas, viu? Sintam-se. Aqui a gente está numa fase introdutória, depois eu vou citar a parte dos códigos, as normas, mas fique à vontade para fazer perguntas. Exatamente, eu não sei se ele usa a expressão intimação, né? Mas eu sei que eu não sei qual é a expressão, mas é criada essa audiência de conciliação em que a parte vai ser chamada, a parte ré, ainda não ré, porque ela ainda não é citada, né? Para conciliar. Se conciliar, o processo acaba sem nem começar, digamos assim, né? Eu acho que, não sei como é que... na verdade, vai ser criado um acordo, porque o processo não foi criado ainda. É como se fosse extrajudicial. É judicial porque é dentro do judiciário, mas é extraprocessual, porque não houve ainda uma citação. Mas eu confesso que teria que ver quais são os termos que ela usa. Isso é bem regulamentado. O D'Artagnan vai falar sobre isso nos detalhes, né? Então, se criam essas alternativas à adjudicação, embora, eu penso que, pelo menos para os processos de interesse indisponível, boa parte aqui do nosso caso que a gente julga na Justiça Federal, a adjudicação vai continuar sendo a solução da maioria dos processos, né? Ou seja, a maioria dos processos vai ser processado para chegar a uma sentença, uma decisão judicial autoritária impositiva que estabeleça a solução do problema para as partes. Valorização dos precedentes. Aqui sim também uma grande revolução, né? O novo Código de Processo Civil, ele revoluciona no que se refere aos precedentes. Aqui não há dúvida de que há uma inspiração explícita, não negada, por parte dos
dos que elaboraram, dos que redigiram o novo código, uma inspiração com Common Law, né, com uma tradição anglo-saxã de valorização dos precedentes, com pequena diferença, né, que acaba sendo relevante. No Common Law, a valorização dos precedentes decorre do costume, da tradição. Ou seja, não há é até contraditório, né, uma lei estabelecendo a força dos precedentes. Não, os precedentes é que estabelecem a força da lei, né, digamos assim, no Common Law. No Common Law, quem estabelece o que vale a lei são as práticas judiciais. A prática, o que os juízes decidem é que vão dizer exatamente o que conta e o que não conta como direito, né. Aqui não, aqui nosso apego à lei foi... essa nossa cultura, ainda positivista, fez com que os precedentes passassem a ter força jurídica por força da lei. É algo até curioso, né? Por que os precedentes estão valendo tanto? Porque a lei manda, porque a Constituição manda. O que não é assim no modelo anglo-saxão. No modelo anglo-saxão por que a lei vale tanto? Porque os precedentes aceitam a lei, né? Os precedentes dizem que a lei vale. Ou seja, há uma inversão, há uma mudança de validade. Essa valorização dos precedentes, ela se dá em 2 níveis, né? No nível superior, STJ e STF para a gente, e nos níveis intermediários, né? Valorização do STF e do STJ já vinha ocorrendo desde das mudanças constitucionais por conta do controle concentrado, súmula vinculante, sistema de repercussão geral, né, recursos repetitivos. No que se refere aos tribunais superiores, não há grande novidade, há, obviamente, várias novidades de valorização ainda mais desses institutos, mas a valorização, a mudança grande é realmente em relação aos tribunais intermediários, especialmente pela criação do incidente de resolução de demandas repetitivas, né, que uma vez implementado vai trazer uma série de consequências processuais no que se refere à admissibilidade de recursos, no que se refere à tutela de evidência, no que se refere à efetividade do processo. Então nós temos aqui esse sistema de valorização dos precedentes como marca desse novo código. E é um sistema de valorização dos precedentes que também se aproxima do Common Law no que se refere à superação dos precedentes, né? Os precedentes eles se tornam realmente direito positivo, impositivo, vinculante, né, para os juízes, etc. e tal, e de modo que a força deles vai poder apenas ser afastada a aplicação deles em algumas situações. É o caso do distinguishing, né, que é a distinção, aquele caso não se amoda ao precedente, né, e uma superação racional, uma superação de argumentativa que vai exigir o enfrentamento da ratio decidente do precedente. Creio eu que também vai ter um módulo especificamente sobre precedente, não vou me alongar também quanto a isso, mas a gente vai perceber também, quando falar da fundamentação, que há todo um cuidado, né, do novo Código de Processo Civil em estabelecer uma coerência argumentativa para que você enfrente os argumentos, né, para que você realmente, se quiser superar um precedente, você explique por que não está adotando aquele precedente. Infelizmente hoje, e o novo Código pretende diminuir esse problema, hoje é extremamente difícil, quem trabalha em gabinete sabe disso, considerar o precedente como uma fórmula definitiva de solução de conflitos. Por quê? Porque tem precedente para todo gosto. A gente encontra dentro de uma determinada matéria precedente nos 2 lados. Dentro da mesma turma do STJ tem precedentes opostos no mesmo dia, publicados. Parece ali que há uma mudança de assessoria e muda o entendimento do juiz. O assessor que foi de manhã é outro, de tarde é outro. Então, o mesmo juiz tem 2 entendimentos, o mesmo ministro tem 2 entendimentos, né, sobre o mesmo tema, conforme a mudança de assessoria. E isso não é possível. O novo código ele tenta, de algum modo, dar uma maior racionalidade nesse sistema, uniformização, organização de precedentes. Ele tem todo um regulamento, obviamente que isso vai exigir a criação de uma estrutura de apoio para que isso ocorra, né? Nós teremos, se eu não me engano, vai ser o vice-presidente do tribunal, uma mudança interessante, né?
Hoje, boa parte da atividade do vice-presidente do tribunal, que inclusive é o nosso colega Roberto, que veio aqui na semana passada fazer a apresentação, é um trabalho de admissibilidade de recurso especial extraordinário. O vice-presidente ele tem toda uma assessoria, são uns 3 ou 4 servidores só para fazer, ou mais, eu nem sei como é que está a quantidade de processo, mas é uma quantidade imensa de processo para fazer a admissibilidade especial extraordinária. Né? E esses servidores vão ficar sem função no novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil acaba com a admissibilidade recursal na base. Só existe a admissibilidade recursal no órgão a quem é dirigido o recurso. O juiz de primeiro grau não faz mais a admissibilidade de apelação, a não ser no que se refere à tempestividade. E tribunal não faz mais a admissibilidade réspine de extraordinário. O processo sobe. Basta pedir que o processo sobe. E aí os tribunais superiores vão ter que pesar mais a mão no que se refere à litigância de má-fé, né? Que não é uma prática também muito comum. Mas, ou seja, se acaba o sistema de admissibilidade recursal nos tribunais, todo aquele apoio do vice-presidente vai ficar sem atividade. A sugestão que se dá é justamente a sugestão que esse pessoal que está na assessoria da vice-presidência, fazendo esse trabalho que vai acabar, né, que não vai se repetir, não vai ser mais necessário no novo código, passem a atuar numa gestão de organização de precedentes e de demandas repetitivas. O papel desse órgão, né, do vice-presidente ali, vai ser gerir esse sistema, que vai ser um sistema fundamental no novo Código de Processo Civil. Por quê? Principalmente porque, se o tribunal pacificar uma matéria, chegou o processo da primeira instância, o juiz manda pagar. Se o tribunal disser, num incidente de demandas repetitivas, que uma tese aqui comum, que, por exemplo, uma gratificação X de um grupo de servidores é devida, é extensível aos aposentados, chegou essa ação em primeira instância, o juiz pode até liminarmente determinar, pague. A ordem vai ser de pagamento, ou seja, de implementação daquela gratificação, porque é uma tutela de evidência. É uma tutela em que o tribunal pacificou. O tribunal de segunda instância não precisa estar no STF e STJ, não precisa ser súmula vinculante. Né? Basta que o tribunal, no incidente de demandas repetitivas, de resolução de demandas repetitivas, diga a gratificação é devida. Então, quem entrar vai ter direito a uma tutela de evidência liminarmente. Daí a importância desse órgão, né, desses precedentes. Finalmente, em termos de aspecto positivo, e aí já falei, uma maior racionalidade dessas causas repetitivas, né? Inclusive racionalidade que vai afetar aqui a gente, porque esse incidente de demandas repetitivas, ele pode ser solicitado, iniciado a pedido do juiz. Né? Ele não precisa que as partes, num processo como era um antigo uniformização de jurisprudência, que ele entre com um recurso para pedir isso. Não. Aqui o juiz recebeu, sei lá, 10 ações semelhantes do mesmo assunto. Na mesma hora ele manda para o tribunal, provavelmente o vice-presidente, o tribunal vai organizar isso no regimento interno, mas tribunal, esse caso aqui está se repetindo demais. As partes estão discutindo isso, isso e isso. Dê a solução para essa tese. Né? E o tribunal não vai apreciar o caso, né? O processo, você não manda o processo, você só solicita que ele dê uma resposta para a tese. Enquanto isso, você pode até mandar alguns processos, isso aí já seria um outro ponto. Enquanto isso, você pode suspender os seus processos. Enquanto o tribunal tem 1 ano, né, para julgar o incidente, e nesse período de 1 ano, você pode determinar que aguarde-se a jurisprudência, aquele famoso despacho que o juiz preguiçoso dava antigamente, hoje em dia está institucionalizado no novo Código de Processo Civil. Aguarde-se a formação do precedente, porque o juiz pode esperar, se quiser, pode esperar que o tribunal defina. Não é preciso mais julgar ou esperar que o tribunal determine a suspensão, né, como seria hoje.
Eu acho que sim. Aí, no caso específico, o tribunal vai fazer uma análise se é passível do incidente, né? Aí eu creio que também teria que ver exatamente como é que estabelece o regramento disso, mas eu sei que o juiz pode motivar e suspender os seus processos. Então, para isso, eu creio que tem que ter um recebimento, pelo menos, desse incidente. Porque nesse ano, né, esse não é um ano em que o tribunal vai apenas fazer um processamento burocrático. Nesse ano, o tribunal pode fazer audiência pública sobre a tese. Né? Nesse ano que ele tem para julgar, ele pode ouvir os juízes para saber os argumentos, né, que estão sendo debatidos. Né? Ou pode ouvir a amicus curiae. Né? Ou seja, esse incidente é um procedimento riquíssimo do ponto de vista de informação. Por isso é que tem um prazo de 1 ano para que ele seja apreciado, não é apreciado de plano. Porque poderia ser muito bem o tribunal já ter julgado alguns casos semelhantes e dizer, não, esse caso aqui nós já temos, a tese é essa. Não, não é isso. Vocês vão debater a tese com profundidade. Aqui vai ser uma discussão mesmo rica, com quem puder participar, participa. Então, realmente é uma novidade incrível. Pois bem, dúvidas sobre esses pontos que eu apresentei até agora? Tranquilo? Vamos passar agora para o objeto principal da apresentação, que é tentar confrontar o novo Código Civil, o novo Código de Processo Civil com a Constituição, tendo como base alguns valores, alguns pontos que estão na Constituição e que o novo Código de Processo Civil assimilou. Né? O primeiro, relacionado à celeridade, está lá na Constituição, no artigo 5º, novidade da Emenda Constitucional 45 de 2004, a criação desse direito à razoável duração do processo. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Aqui é uma exigência eterna do processo judicial e é um dos principais dramas do processo judicial hoje em dia, de não conseguir alcançar esse valor, né? De não conseguir dar respostas céleres. Às vezes a resposta de primeira instância até é rápida. Nós temos casos de julgamentos em poucos dias, em alguns casos em poucas horas. Já tivemos julgamentos nos juizados de poucas horas o processo foi julgado. Mas aí tem a segunda instância, tem uma demora, tem, enfim, a Constituição, já desde 2004, positivou explicitamente, estabeleceu explicitamente que os processos devem ter um prazo razoável de duração. E o novo Código de Processo Civil, ele traz também várias normas explícitas sobre isso, dizendo que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, ou seja, incluída a entrega daquilo que ele pretende, a satisfação do processo. Né? E também, quando fala incluída a atividade satisfativa, envolve também um certo direito a uma tutela efetiva. Nesse ponto, aqui também tem um aspecto importante que aparentemente passa despercebido, mas que traz um princípio muito valioso nesse novo Código de Processo Civil, que está aqui nessa parte, solução integral do mérito. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Essa expressão, solução integral do mérito, ela traz implícita um princípio que está por todo o Código de Processo Civil, o novo. O Código ele se preocupou muito com a chamada jurisprudência defensiva, ou com a prática defensiva dos juízes de tentar se livrar dos processos. O que é a jurisprudência defensiva? É aquela jurisprudência que você perde tempo para não analisar o processo, em que você cria uma série de mecanismos para afastar a cognição do processo. Por exemplo, quando você cria regras rígidas e rigorosas sobre pré-questionamento, quando você estabelece, por exemplo, que o recurso apresentado antes da intimação é intempestivo, né? São exemplos de jurisprudência defensiva, ou seja, criam-se mecanismos para que o processo não seja apreciado no seu mérito, para matar o processo por uma razão formal. A gente também tem muito isso na primeira instância, né? Eu creio que todos nós ficamos felizes quando nós pegamos um processo ali,
oba, aqui de competência do juizado, extingue o processo por valor da causa é baixo. Ou seja, a gente gosta disso. Para a gente é uma forma de matar o processo rapidamente. O novo Código de Processo Civil, ele luta muito contra isso, contra esse tipo de prática que é cômoda para o judiciário, mas que impede a solução integral do mérito. Ele tem um princípio que pode ser sintetizado na seguinte máxima: o juiz, os tribunais devem fazer tudo para que o processo seja apreciado no mérito. O juiz deve se esforçar para buscar a solução de mérito do processo. Ou seja, se puder salvar o processo, o juiz tem que tentar salvar o processo. Sempre buscando, por exemplo, uma prática que alguns juízes fazem, mas que se torna obrigatória, sempre intimando a parte a solucionar o processo. E às vezes até corrigindo de ofício. Uma questão de legitimidade da parte, alguma coisa desse tipo, o juiz poderia, em princípio, corrigir de ofício. Ou seja, busca-se com isso mudar essa postura que nós temos é um vício, não é nenhuma postura, é um vício que nós temos pela quantidade de processo, pela nossa atividade cansativa, de tentar sair pela tangente. Não dá mais para sair pela tangente. Até que dá, mas você vai ter que dar oportunidade para a parte corrigir. Sempre tem que dar oportunidade para a parte corrigir. Isso vale para a primeira instância, como também para a segunda instância. Então, quando ela... Também, essa prática defensiva também envolve muito o cumprimento das metas, às vezes até atropelando. Por exemplo, o juiz acha que tem necessidade de uma perícia, mas sabe que se mandar para a perícia vai descumprir a meta. Aí julga com base numa informação técnica que não é tão rica. É um aspecto também... Exato, né, exato. O enxugamento ele não é negativo, né? O enxugamento do processo não é negativo. O importante é que a gente saiba que o problema tem que ser resolvido, né? Isso, exatamente. Por exemplo, tem uma prática dos juizados que eu acho extremamente positiva e que o novo código não permite. Que é, por exemplo, chegou o processo com os cálculos, vai conclusão para a sentença e a sentença incorpora os cálculos no julgamento, sem intimação das partes. Nos juizados ocorre assim, ou seja, o cálculo é uma etapa preliminar à decisão e não uma fase de instrução, né? Nas varas cíveis isso não ocorre. Nas varas cíveis geralmente vai para o cálculo, vai para a contadoria e vista as partes. O CPC ele obriga que se dê vista as partes sempre, né, que for feitos os cálculos. Nos juizados isso não ocorre. Para mim o modelo juizado é mais rico, é melhor, porque a parte pode impugnar no recurso os cálculos. Poderia impugnar no recurso. Então, daria chance de fazer um contraditório posterior. Nesse caso, hoje o novo CPC, ele determina que não pode mais fazer isso. Então, ele acaba com essa prática para que a gente tem de tentar sempre eliminar o processo. Óbvio, vai ter julgamento sem mérito? Vai. Continua tendo legitimidade da parte, continua tendo prescrição, que é com mérito, na verdade, continua tendo intempestividade de embargar a execução, enfim, continua tendo os pressupostos que a gente conhece, processuais de validade do processo. Só que o diferencial é que tem que haver um esforço para salvar o processo, tem que haver um esforço para tentar sempre fazer com que o processo chegue a um fim de mérito. Duas questões que eu trago em relação à celeridade, à razoável duração do processo, uma delas eu mencionei, é a tutela de evidência, mas vamos ler o artigo 311, vamos ver se... trazer aqui para... Vocês têm um novo código? Não, né? Ainda estão... Devia ter trazido... Esse foi um... Vários artigos eu coloquei, esse eu não coloquei. Como é? Esse aí vai ser associado. Na verdade é o único que eu tenho. Se eu tivesse dois eu trazia.
Esse artigo aqui, eu particularmente, eu não trouxe ele, eu não coloquei ele no quadro, porque na verdade eu ia só mencionar rapidamente, porque vocês vão ter também um módulo especificamente sobre tutela provisória, onde será debatido a fundo a tutela de evidência. Mas eu quero apenas... esse, para mim, é o artigo que sintetiza vários aspectos que eu mencionei no começo. Né? Sintetiza busca de celeridade, racionalização dos precedentes e valorização dos precedentes. Ele diz o seguinte: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, independentemente de perigo e mora, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, que já existe hoje, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos em súmula vinculante, ou seja, uma ação de gratificação de servidor público é uma ação que é documental, uma ação que não tem instrução, não precisa de testemunha nem nada. Basta que a pessoa comprove que é servidor, aposentado, etc., se o processo já tiver sido objeto de julgamento em caso repetitivo em súmula vinculante, que nesse caso envolve basicamente tribunais superiores, e se tratar de pedido rei persecutório, aí não me perguntem o que é que eu não sei, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa, e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Né? Ou seja, de um modo geral, e ele diz aqui, nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Quando diz liminarmente, é sem ouvida da parte contrária. Né? Então, são situações em que a jurisprudência está pacificada, esse é o caso que vai ser mais comum, jurisprudência pacificada, seja no âmbito superior, seja no âmbito intermediário dos tribunais, em que o juiz poderá conceder essa tutela de evidência, conforme eu já disse. Temos também, não uma grande novidade, mas houve algumas mudanças em relação a isso, no artigo 322, que tem a ver também com a celeridade, com a razoável duração do processo. Opa, não é 322 não. Cadê? Por aqui. 332, na verdade, eu vou corrigir ali. 332. É improcedência prima facie, exatamente. Que o Código chama de improcedência liminar do pedido. Ele fala o seguinte: nas causas que dispensem a fase instrutória, na causa unicamente de direito, o juiz, independentemente da citação do réu, né, portanto, antes de formar a relação processual, que hoje em dia nem tem muito sentido em falar em relação processual, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetidas ou de assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Ou seja, aqui se criou, na verdade se copiou, né, se reproduziu a prática, uma prática que também surgiram nos juizados especiais federais, a chamada improcedência prima facie, que é a rejeição liminar, julgando o mérito da causa de improcedência, se ele contrariar súmula, enunciado ou jurisprudência firmada em incidente de processo repetitivo. Né? A única diferença em relação à prática atual, que essa é, de certo modo, um retrocesso, é que ela acabou com a possibilidade que o novo código, que o atual código permite, que o atual código ele permitia a improcedência prima facie em face de decisões reiteradas do mesmo juízo. Né? Ou seja, se eu, o juiz, firmei uma determinada tese, se aquela tese ali já está pacificada na minha vara contra o autor, eu já poderia julgar improcedente de plano. E aí, obviamente, o contraditório seria dado no nível de... Exatamente. Que acabou. Né? Não tem mais essa possibilidade
né, do julgamento da improcedência prima facie, quando o critério da improcedência é o entendimento do próprio juízo, né, da própria vara. Ainda que pacificado, ainda que aquele tema eu tenha modelos ali pacificados. Na verdade, isso começou nos juizados, para quem atua nos juizados, se lembra dessa época, na fase do depósito da contestação em cartório. Né? Não sei se vocês se recordam dessa técnica, uma técnica fantástica. O juizado, é por isso que eu gosto, o ideal do novo código era se ele tivesse copiado o juizado. Resolvia o problema do nosso processo civil. O que é que acontecia? Tinha aquelas demandas repetitivas, massificadas, o INSS não aguentava mais fazer contestação, a Caixa não aguentava, a União não aguentava mais fazer contestação. Se entrou num acordo com a Justiça, né? O juiz chama o procurador, o advogado, e diz, olha, está aqui essas demandas, nós vamos permitir que você deposite em cartório um modelo de contestação. E aí esse modelo de contestação era depositado em juízo e automaticamente anexado em todos os processos judiciais que surgissem, independentemente de citação. Não precisava mais de citação. E aí você eliminou um monte de fase intermediária do processo, vista, etc. e tal, e julgava de logo procedente ou improcedente aquela demanda. Aí, por conta disso, né, dessa prática, se criou o Instituto da Improcedência Prima Facie, porque se for para julgar improcedente, já mata logo. Né, já mata logo nessas situações de pacificação jurisprudencial. E se for para julgar procedente, né, qual é a solução? Se aquela ação for conforme aos precedentes repetitivos, às súmulas vinculantes, a solução é a tutela de evidência. Então, na verdade, a gente criou uma espécie de procedência prima facie através da tutela de evidência, porque ela é satisfativa, ela entra no mérito, só que não é a sentença, é a decisão. E teria uma possibilidade, uma segunda possibilidade, de, caso você prefira não conceder, é uma estratégia que o juiz vai escolher, caso você prefira não conceder a tutela de evidência liminarmente, você pode deixar para depois da contestação. E depois da contestação você tem duas opções. Ou julgar antecipadamente a lide, concedendo a tutela de evidência na sentença, ou fazer uma tutela de evidência, aguardar algum tipo de recurso para saber se as partes têm interesse em fazer alguma instrução, e depois julga o processo, e obviamente a apelação não vai ter o efeito suspensivo, em relação, pelo menos, à tutela de evidência. Ou seja, o juiz ele vai escolher o caminho melhor para dar efetividade ao processo. Ou concede a tutela de evidência antes, liminarmente, ou depois da contestação, ou junto com a sentença, ou na hora da sentença. E aí também, obviamente, os efeitos dessa sentença passam a ser imediatos. Admite, mas não é de mérito. Na verdade, ele é uma solução de mérito, só que é por decisão. Né? Então, se houver uma parte em controvérsia, o juiz pode determinar, é uma tutela de evidência. É uma decisão de tutela de evidência. Ou seja, na parte em controvérsia, ele manda pagar logo. Só que o formato disso não é a sentença, porque o processo vai continuar em relação ao que é controverso. Né? Então, é uma decisão que o nome específico é tutela de evidência, né? No que se refere ao incontrovérsia. O CPC ele não prevê o requerimento da parte como pressuposto. O 311, né? Ele não prevê. Ele estabelece o que também é uma mudança. A tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo quando, ou seja, ele não estabelece o requerimento da parte como pressuposto. É óbvio que aqui vai ter um risco que o juiz estaria assumindo, porque caso haja uma mudança de entendimento, haja uma revogação, ou seja, eliminar essa tutela de evidência por algum motivo não subsista, a parte que se beneficiou vai ter que pagar
né, os danos causados daí em decorrência. Então, o juiz tem que ter uma certa prudência em conceder de ofício, porque ele está assumindo um risco que seria da parte, né? Então, mas de qualquer modo, a resposta me parece bastante claro, né, que houve uma mudança nesse sentido. Não há uma norma dizendo o juiz pode conceder de ofício, não existe isso. Até onde eu sei, não encontrei nada. Mas aquele requisito que tem no 233 do CPC, a requerimento da parte, não existe mais. Isso, exatamente. Isso dispensa em algumas situações, né? Não todas. Quando é questão pacificada, se dispensa. Uhum. Você vai ter que intimar ela para cumprir, né? É por isso que o código dessa opção de juiz, ao invés de sentenciar, ele conceda antes a tutela de evidência, até para resolver. Por exemplo, em matéria de saúde, eu acho que a melhor solução seria, se bem que eu não sabe, teria que ter urgência. Nesse caso, seria a tutela de evidência que exigiria a demonstração do periculo in mora, né? Então, o pressuposto é outro, é semelhante à nossa antecipação tutela. Na verdade, o que a gente entende hoje por tutela cautelar, antecipação e tutela, permanece. Desapareceu uma das simplificações do novo código, excluiu o livro de processo cautelar, não existe mais um processo cautelar. O que houve foi uma espécie de sincretismo entre a tutela cautelar e a antecipação tutela tradicional, com os requisitos que a gente conhece hoje, fumus boniuris e periculo in mora, só que eles chamam isso de tutela provisória. O nome genérico é tutela provisória, né, que pode ter uma função cautelar, cautelatória, ou uma função satisfativa, que era a antiga antecipação tutela, que é pedida no próprio processo, não é mais um incidente. As duas, a tutela provisória cautelar e a tutela provisória satisfativa, ela é pedida como a nossa antecipação tutela atualmente, né? Então, o que houve foi isso. Então, permanece essa ideia e o juiz vai conceder essa tutela provisória de evidência, ou tutela provisória mesmo satisfativa, como a nossa atual antecipação tutela, né? Como uma decisão antecipação tutela, né? Em matéria de saúde, até porque em matéria de saúde quase sempre vai ser necessária uma instrução, vai ter o ideal talvez que se conceda a tutela provisória, a antecipação de tutelas, né? Vai se mudar esse nome, e só depois sentencie, até para que nesse intervalo se resolva o problema de cumprimento, que hoje nesse processo de saúde são os principais. Mas, por exemplo, lembrei aqui uma não, mas aqui seria outra coisa, porque nesse caso teria quase sempre saúde tem urgência, né? Então a tutela seria por outro motivo que não o 311. Mas você poderia até juntar, né, os requisitos da tutela de evidência do 311 com a do outro, porque, por exemplo, se o tribunal pacificasse o entendimento que o remédio Avastin é devido nas situações X, né? Então você teria uma situação de demanda repetitiva que se reproduziria também nessa tutela de evidência. Na urgência. De urgência. Ou, perfeito. Matou, é exatamente isso. O código fala antecipada junto com a cautelar. Fazendo aqui um quadro bem simples. Tutela provisória, gênero, urgência e evidência. São as duas espécies. Exatamente. E a de urgência, antecipação tutela, ou tutela satisfativa, e a tutela cautelar. Então, basicamente é esse o quadrozinho. Ou seja, no final das contas simplificou, porque hoje a gente tem toda a dificuldade de... Quando entrava com cautelar satisfativa, a gente mandava converter em ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, era uma complicação danada. Hoje não, ele entra logo com pedido de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, o requisito é o mesmo, periculo in mora e fumus boniuris, não tem mais grande dificuldade.
contraditório e ampla defesa. Falar só sobre... Vamos fazer um intervalo? 10, 15? Pronto, 15 minutos de intervalo e a gente retorna com contraditório e ampla defesa.